Olá, muito boa noite a todos, queridos amigas, queridos amigos, e aqui estamos mais uma vez reunidos. Eu acredito que vocês devem estar surpresos, acredito que alguns estavam esperando a Leila, né? Que bom, né? Eu estou aqui apenas para refletir com vocês. Eu espero que possa estar à altura do saber e também da competência da Leila. Meu nome é Roberto e eu sou do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui da cidade de Olambra. Então, nossos votos de paz, mas, sobretudo, de muito trabalho, né? A paz sem o trabalho é como dizia Jerônimo Mendonça, o gigante deitado. Um dia falaremos sobre ele, um grande espírita, apesar de todas as vicissitudes de que ele foi acometido durante o tempo que aqui esteve entre nós, sobretudo a partir da sua segunda década de vida, terceira década, a partir dos 20 anos. Muito bem. E quando ele, visitando o Chico Uberaba, falou: Chico, muita paz. E o Chico respondeu: muita paz. Então, trabalho. Agora, nossa boa noite a Anne Eliane e a Sueli Aparecida Reis. Ô, Sueli, muito obrigado aí pela presença de vocês. Eu já me justifiquei aqui na abertura, porque estou ocupando o lugar da Leila. Olha só a minha ousadia. Então, a Rita de Cássia Soares Machado também sejam bem-vindos. E nós, então, estamos transmitindo ao vivo, neste momento, pelo Facebook e pelo Instagram. E essa palestra, essa preleção, como todas as outras atividades online do Centro de Estudos Espírita Allan Kardec, da cidade de Olambra, ele é disponibilizado depois através dos canais do Telegram e do WhatsApp, e arquivado, ou seja, disponibilizados em lote, chamada playlist, na nosso canal no YouTube. Deixa eu tomar um golinho d'água, porque eu estou muito emocionado, já pela primeira vez, falando com vocês nesse dia, que é as segundas-feiras. Nós nos vemos, aqueles que nos acompanham, aos domingos, né, em parceria com a Leila, no Evangelho no Lar. Então, vamos também cumprimentando ao Valdecir Lima de Oliveira. Boa noite, Valdecir. Ao Arnaldo Reis, querido Arnaldo, muito obrigado pela sua presença. Eu digo presença porque virtualmente nós estamos conectados, né? Então, a Carmelina Godoy, e que sejam todos nós aqueles que vamos nos apresentar para o serviço. O trabalho do Cristo, a Seara, ela é muito grande. Então, a Regina Carósio também, nosso boa noite aqui, já pelo Instagram. Então, ela é uma privilegiada, está neste momento só no Instagram. Então, amigos, boa noite, irmãos queridos. Muito obrigado, Flávio, e também a Sueli. Boa noite. Boa noite também. Então, olha, antes que vocês perguntem, hoje nós vamos falar sobre um tema, eu acho que é um tema bem atual. E no momento próprio faremos. Porque agora são 20 horas e o compromisso com nossos queridos companheiros do outro plano é inderrogável. Não podemos também nem transferi-los. É um compromisso nosso. E hoje, abrindo as nossas reflexões da noite, nós buscaremos um pouco de luz nesse livro aqui, que bem a propósito é Ceifa de Luz,
do querido benfeitor Emmanuel e pela psicografia do saudoso Chico Xavier. E o tema proposto está registrado lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 4. Deixa eu acertar aqui a minha imagem no Instagram, senão o pessoal vai poder reclamar e eu vou ter que ficar quietinho. Agora está melhor, né? Então, bem-aventurados os que choram, é uma fala de Jesus registrada pelo evangelista referido. Bem-aventurados os que choram, disse-nos o Senhor. Contudo, é importante lembrar que, se existe aflição gerando tranquilidade, há muita tranquilidade gerando aflição. É um trocadilho interessante. No limiar do berço, pede à alma dificuldades e chagas, amargores e cicatrizes. Entretanto, recapitulando de novo as próprias experiências no plano físico, torna a concha obscura do egoísmo e da vaidade, enquistando-se na mentira e na delinquência. Aprendiz recusando a lição, o doente abominando o remédio, em quase todas as circunstâncias, o homem persegue a fuga que lhe adiará indefinidamente as realizações planejadas. É por isso que na escola da luta vulgar vemos tantas criaturas em trincheiras de ouro, cavando abismos de insânia e flagelação, nos quais se despenham, além do campo material, e tantas inteligências primorosas engodadas na auréola fugaz do poder humano, erguendo para si próprias masmorras de pranto e envelhecimento que as esperam inflexíveis, transposto o limite traçado na morte. E é ainda por essa razão que vemos tantos lares fugindo à bênção do trabalho e do sacrifício, à afeição de oásis sedutores de imaginária alegria para se converterem amanhã em cubículos de desespero e desilusão, aprisionando os descuidados companheiros que os povoam em teias de loucura e desequilíbrio na vida espiritual. Valoriza a aflição de hoje. Isso aí já é Emmanuel fazendo um convite a nós. Valoriza a aflição de hoje, aprendendo com ela a crescer para o bem, que nos burila para a união com Deus. Porque o Mestre, que te propões a escutar e seguir, ao invés de facilidades no imediatismo da terra, preferiu para ensinar-nos a verdadeira ascensão, a humildade da manjedoura, o imposto constante do serviço aos necessitados, a incompreensão dos contemporâneos, a indiferença dos corações mais queridos e o supremo testemunho do amor em plena cruz da morte. Então vamos neste momento, queridos amigos, já nesse estado de reflexão, agradecendo a Deus pela oportunidade do serviço, sabendo que neste contexto somos todos nós devedores e endividados, nós nos prostramos para que possamos reparar os erros de outrora. E aos lares que neste momento são visitados pela mensagem renovadora do Cristo, que esse tema que hoje traremos possa, como tantos outros, enriquecer-nos os tesouros da alma, propiciando-nos ferramentas apropriadas a lidar com as injunções e os desafios
os nossos dias. Que essa noite seja para nós singular, para que possamos sair daqui mais enriquecidos, esclarecidos e, sobretudo, abençoados. Então, aqui mais uma vez, aí fazendo uma ponte com todos aqueles que estão nos assistindo, ainda vamos cumprimentar o Flávio, José Roberto Moreira, querido José Roberto, e também ao Vicente Gomes. Muito boa noite, Vicente Jimenez. Muito obrigado, Vicente. E a Flávia Svensson. Arnaldo Reis. Muito bem. Todos os cumprimentados estão abraçados, sinto também. Vamos ao tema da noite. Eu costumo brincar o seguinte, olha, por mais que a gente não queira, no fim do mês sempre chegam os boletos, não é verdade? Tenhamos ou não débito em conta. Mas a natureza da dívida que vamos tratar hoje é diferente. O tema, como já foi divulgado, somos todos devedores. E essa reflexão da noite, abrimos com a Epístola de Paulo aos Romanos, no versículo 1, capítulo 14, em que ele assim se pronuncia: eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Gente, quando eu li isso aqui, eu falei, o que está havendo? Se Paulo, que foi o apóstolo da gentilidade e que imolou-se em benefício do cristianismo, qual será o tamanho da minha dívida? Mas antes de avançar nisso, eu procurei também saber de que natureza seria essa dívida do Paulo. Então, ele devia tanto a gregos como a bárbaros. Então, qual seria o débito de Paulo? Quando sabemos que ele, sendo o doutor dos gentios é o povo, de um modo geral, porque aí fazemos uma separação entre o Paulo, que foi um doutor da lei, e o Paulo, que humildemente, ora, se entregava à difusão da mensagem do Evangelho. Ele foi humilde tecelão para ganhar o sustento próprio até o fim da sua passagem apostólica, sem ser pesado a ninguém. É importante isso. Porque ele, quando assume o compromisso com Cristo, ele larga todas as facilidades do mundo, ele é deserdado pelos pais, que está no livro Paulo e Estevão, e só para recordar. Então, ele passa uma longa temporada no deserto, na companhia de Prisca e Áquila, e com quem aprende o ofício de tecelão. Então, foi muito humilde, e aí ele não foi pesado a ninguém, como está relatado aqui. Mas, avançando um pouquinho, vamos ver que esta afirmativa constitui lição de substância elevada, substância para todos os espíritos que receberam alguma coisa das verdades poderosas e eternas. Quem alcançou a felicidade de compreender o ensinamento do Cristo ou de seus emissários recebe um sagrado depósito em valores imortais. O que quer dizer isso? Que todos nós, em alguma medida, fomos beneficiados pelos ensinamentos do Cristo. E que o Cristo viria, por sua vez, dizendo-se o emissário divino, transferir para nós uma mensagem que nós até então ignorávamos enquanto humanidade. E, quiçá, muitos de nós que ali nos encontrávamos também, já que o espírito transita em diferentes indumentárias físicas no seu processo evolutivo, que aqui nós chamamos de reencarnação.
Mas então, os emissários do Cristo, eles nos transferiram esses valores. Então, nós tivemos aí um grupo, um colégio apostolar, e que Jesus serviu-se de pessoas muito humildes, mas essas pessoas se entregaram também para que este tesouro chegasse até nós. Olha, antes de passar adiante, eu vou dizer o seguinte: todos nós somos endividados perante as leis divinas. É como se a gente tivesse assim um cheque especial. Recebemos um depósito. O depósito é um ato de confiança. É muito importante isso. Então, somos detentores deste depósito. Vamos recordar a parábola dos talentos rapidamente? E aí Jesus vem e fala assim: olha, e aí, eu te dei 2. O que você fez? Ah, multipliquei, está aqui o dobro. Está aqui, ótimo. E você, aí, eu aumentei aí 50%, mas tudo bem. E você falou: olha, eu achei que não seria interessante arriscar, porque eu sei que o senhor é um senhor muito severo, e por isso eu enterrei o meu tesouro. Neste caso, esse depósito, né, nós estamos assim fazendo uma comparação entre os talentos e os depósitos. Mas que depósitos serão estes? Vamos adiante. Agora, a afirmativa de Paulo, ela encontra eco em todos nós, neste momento em que nós estamos às voltas com as nossas próprias dificuldades. Nos perdemos na interpretação do texto evangélico. A verdade, para que seja universal, ela precisa transitar de uma mão para outra, de um lugar para outro, de uma região localizada frequentemente dentro de nós mesmos. E que muitas vezes, convivendo com pessoas da mesma família, ou seja, pelos laços da consanguinidade, não são os laços do espírito, frequentemente. Então, nós temos dificuldade até de repassarmos esse tesouro, esse depósito, para aqueles outros. E continuamos, então, como devedores. Agora, no ato de ensinar ou de proporcionar, reside, porém, uma das grandes situações desse mecanismos de realização do pagamento. Aqui, simbolicamente, nós temos uma afirmação que diz o seguinte: olha, quando você ensina ou quando você proporciona alguma coisa a alguém, você já está uma daquelas situações em que está presente um mecanismo de realização do pagamento. Isto é, quando você ajuda alguém desinteressadamente, pode ser espírito encarnado ou desencarnado. Então, você está já quitando este pagamento. É lógico que em parcelas muito pequenininhas, né? Porque a Joana de Ângela, benfeitora, que assiste ao nosso querido Divaldo, ela nos ensina que nós somos corajosos para contrair uma dívida, mas somos extremamente lentos, talvez covardes mesmo, para quitá-las. Então, Deus nos propicia estes recursos, estas facilidades, para que nós nos quitemos com a nossa própria consciência e a justiça divina, da qual nós somos frequentemente os maiores infratores. Então, para que a gente também possa trabalhar esse processo de quitação dessa dívida, nós temos que entender que ninguém aprenderá entre irritações.
e nem aproveitará quando a dádiva favoreça os desvios da consciência. Então, veja bem, o que podemos entender por desvios da consciência? Porque, frequentemente, nós contraímos um débito quitando um outro, mas, na verdade, continuamos devedor. Porque quando aquele ato, aquela benevolência, aquilo que nós doamos de nós mesmos, mas implique em desvios de conduta moral, portanto, desvios da consciência, então nós teremos, quiçá, um débito agravado. Agora, vamos falar de nós. Nós nos proclamamos o quê? Espíritas, mas espíritas cristãos. Então, somos cristãos. Agora, então, esse cristão, que somos nós, sincero, encontrará um meio de convencer, sem muitas discussões, e um recurso para beneficiar a outrem, sem a cooperação mecânica das possibilidades financeiras, de modo absoluto. Aqui, quando falamos em possibilidades financeiras, que todos nós a temos algum, ou mais uns, ou menos outros. Entretanto, não discutiremos sobre os benefícios que nós estejamos dando a alguém. É lícito que ajudemos com recursos materiais, mas quantas vezes falhamos na caridade moral? Então, não é uma cooperação mecânica, há que ter, e Emmanuel nos ensina, no livro Pensamento e Vida, o quanto a vontade é atuante nesse processo, e que se ela se ausenta, então nós ficamos assim em complicações conosco mesmo. Porque o Cristo, assim como aquele que o enviou, o Deus, o nosso Criador, ele não tem absolutamente preocupação com os detalhes que nós estamos executando, quitando as nossas dívidas. Porque, por exemplo, se eu devo a um quitandeiro, então eu vou lá e depois faço a quitação conforme o que foi pactuado atrás. Agora imaginemos numa feira livre. Então, quando você vai a uma banca de um feirante que vende maçãs, ele vai ter a sua contrapartida quando lhe entrega a maçã. Aí você se afasta e você não vê mais somente o vendedor de maçãs. Você vê o de ovos, ou de banana, ou de verduras. Então, esse universo de possibilidades é que nós temos simbolicamente que também nos apresentarmos para quitarmos o nosso débito. Agora, aqui eu vou fazer uma extrapolação. Nós estamos, nessa noite, sendo favorecidos nessas reflexões pelo aprimoramento ou a aquisição do conhecimento. E nós vamos perceber que esse conhecimento ele é ferramenta para nós nos conduzirmos com segurança, pautado naturalmente a nossa conduta pelo Evangelho. E o Evangelho é esse tesouro. Mas o que nós fazemos com esse conhecimento? Vamos tirar proveito próprio? Ou vamos passar este conhecimento, compartilhá-lo com aqueles que frequentemente estão se debatendo em face das lutas redentoras, mas estão como que perdidos, mais ou menos a semelhança daqueles que se dizem enxergar, mas que, quando deparados com a escuridão, ficam tateando. Eles já estão perdidos. Então, dentro de seu quadro, aí nós vamos fazer uma comparação. A palavra do amigo, aliás, do gentilismo, que é Paulo, renova os conceitos de luta das convicções. E aí Emmanuel diz assim, olha, dentro de seu quadro, Nero não mais seria apontado como perseguidor dos mártires, mas como necessitado da luz que os mártires cristãos possuíam. Então, aqueles que equivocam-se, contraindo débitos de monta, na sua conduta moral,
Eles adiante terão que se ressarcir, mas então eles rogarão, implorando pelas luzes. E quem serão aqueles que lhe apresentará as luzes? Somos nós, que já a possuímos, em algum grau. Então, a nossa atitude será de tolerância, de compaixão, de respeito às dores individuais de cada um. Diferentemente de muitos que dizem assim, olha, deve ser porque eu aprontei lá atrás. Outros exageram um pouquinho. Eu acho que eu joguei pedra na cruz. Que, na verdade, ele está se deparando com a dívida que está já sendo apresentada, que estava arquivada no cartório e agora é apresentada. Então, ele tem que se apresentar também como um bom pagador. Será, gente, que nós estamos sendo bons pagadores pelas dádivas que temos recebido? Ainda podemos dizer o seguinte, é uma constância, aliás, é uma construção da verdade que encherá a alma dos aprendizes fiéis de compreensão generosa. Aqui eu digo o seguinte, os aprendizes fiéis. Então, esses aprendizes, fiel é aquele que se dedica, ele empenha a vontade, o concurso de seus haveres, das preciosas horas que se perdem na ampulheza do tempo, ele se dedica, então, com fidelidade, a adquirir essas compreensões. Aliás, ele se enche dessas compreensões. Logo, ele é detentor também destas compreensões generosas que foi lhe dado graciosamente. Mas, ao tomarmos conhecimento, e sabemos que o conhecimento, já dissemos aqui em outros momentos, ele tem o tamanho da responsabilidade. Então, se somos devedores, nós devemos também buscar nos recursos que nos são ofertados generosamente com essa dádiva que verte de mais alto a nosso favor. Então, quando encontres alguém no mundo com os títulos de ignorantes ou de sábios da terra, que te assaltes com ironias, faz-lhe algum bem, por amor a Cristo, saudando a tua dívida. E aqui eu, já caminhando para a nossa reflexão final, nós dizemos o seguinte, olha, quando nos professamos cristãos, mas mais do que cristãos, simbolizamos que o Espírito ele é imortal, com as nossas afirmações e as nossas convicções, haverá sempre aqueles que irão ironizar-nos. Mas então, aqui já é Emmanuel que diz o seguinte, devemos fazer-lhe algum bem, não mais por nós, mas por amor ao Cristo, saudando a tua dívida. E que dívida é esta? Agora sim, para fechar. E eu acredito que todos vocês já concluíram com a natureza dessa dívida. Né? Falamos em tesouros, aqueles tesouros que Jesus dizia que as traças não corroem, nem os ladrões roubam. Então, esse tesouro é a verdade, da qual todos nós, hoje, somos detentores de uma parcela muito significativa dela. E quando a temos, nós devemos fazer com que ela chegue àquele que, por vezes, num lar desajustado, ou às vezes alcançado pela orfandade paterna, materna, ou simplesmente abandonado por aqueles que tinham a responsabilidade de orientá-lo, eles se esbatem nas trevas, então precisam destas verdades. Consta que um orador espírita, em uma jornada pelo nosso Brasil, ele teria abordado o tema do suicídio. É um fato real, só não vou citar o nome, que é para não comprometê-lo. Então, o tema era o suicídio. Na verdade, ele falava sobre um livro de autoria do André Trigueiro, cujo título é Viver é a Melhor Opção. E então, ao final,
aproxima-se um jovem no esplendor da juventude, na exuberância de sua elegância, de porte atlético, físico, invejável, e diz-lhe: olha, eu hoje estava pensando em me matar. E tomado de compaixão, o confrade espírita abraçou: não, meu irmão, vem cá, não faça isso não. Porque você não morre, a vida continua. Esta verdade que nós a temos como convicção e também como um horizonte que dá parâmetros para a nossa conduta, é que nós temos que passar adiante. É o tesouro do qual nós somos os devedores. Agora, para fechar de vez, além de tudo, considere a tua felicidade, porque nós já estamos bafejados por essa luz, não estamos mais em trevas. Então, considere a tua felicidade, porque podes seguir para Jesus ou com Jesus, diria eu, enquanto infeliz ainda permanece no mundo da sombra, aquele cuja verdade ainda não conhece. Então, nós devemos, é do livro Levantar e Seguir, de Emmanuel. Agora nós teremos um breve momento musical e que vou apresentar-lhes um músico, compositor, ele é músico também, lá de Niterói, de onde eu vim, antes de aportar aqui em Olambra, porque marinheiro está sempre aportando em algum lugar, aqui agora é o Porto Seguro, então fiquei em Olambra. É Carlinhos da Conceição. Ele é espírita, médium, compositor e intérprete e pertence ao Grupo Espírita Leôncio de Albuquerque, da cidade, Niterói. E é uma música que está num CD do Clube de Arte, CD e DVD. Então vamos ouvir o Carlinhos da Conceição. Aqui, nesta casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do lagoa cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência, religar e religui, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o evangelho. Sim, foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho. Depois de muitas e muitas preces, palestras e a água da fé, religar e religui. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar. Atendimento fraterno, culto do evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois
Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e reerguer. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Por isso canto e dou graças a Deus, secando lágrimas nos olhos meus. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e reerguer. Toda casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Então aí nós tivemos o Carlinhos da Conceição fazendo uma elegia, uma exaltação à Casa Espírita. E a parte que ele comunicando-nos musicalmente, que mais me tocou, foi quando ele fala em posto de emergência. Porque um posto de emergência é aquele que está nas regiões mais desassistidas. E o plano espiritual, frequentemente, socorre-nos aqueles espíritos ainda que estão desalentados e perdidos, muitas vezes, no processo de desencarnação que foi muito doloroso, traumático, imediato. Então, eles comparecem a esses postos de emergência, o Centro Espírita, e ali nós trabalhamos também a divulgação da Boa Nova, mas também valores que contribuem para que nós tenhamos uma sociedade mais equilibrada, moralmente e, sobretudo, trabalhando como servos silenciosos em benefício da humanidade destinada a habitar um planeta superior. A gente fala muito em planeta de regeneração, mas o próprio Allan Kardec nos ensina que regeneração é transição. Então, transitaremos de um plano, de um mundo de provas e expiações para um mundo ditoso, quiçá, com os nossos esforços. Espero que vocês tenham gostado do Carlinhos da Conceição e, particularmente, sou muito fã dele já de algum tempo, porque as mensagens dele são muito nessa direção e bem afinadíssima com a doutrina espírita. Então, sejamos nós aqueles que vamos levar a verdade e vamos nos desincumbirmos de nossas dívidas. Vamos quitar os boletos, porquanto somos nós todos, muito, alguns e menos outros, mas todos somos devedores. Então, eu queria ainda cumprimentar a Rita de Cássia Soares, né? Eu não tinha falado antes. O Arnaldo é o concurso, né? Ele está em todas aqui. Falei do José Roberto. Então, neste momento, como de praxe, nós abrimos um espaço para nos conectarmos
com os benfeitores que nos assistem, cada um nos seus lares, aqueles que já o fizeram, tenha lá o seu copo de água a ser magnetizada, porque a energia magnética ela verte de mais alto, e sem que nós sequer declinemos, mas nos favorece conforme a identificação pelos benfeitores, e pode ser os espíritos protetores, um espírito familiar que ali esteja, eles identificam as nossas necessidades. Às vezes precisamos harmonizar-nos, às vezes precisamos atender uma demanda que está nos consumindo minutos preciosos, então eles leem, e neste momento da prece, eles disseminam, eles depõem na água que assim é esperada, magnetizada, os medicamentos quintessenciados. Eles são manipulados no mundo espiritual. Sabemos, entretanto, que o espírito ligado ao corpo ele tem necessidades materiais. Porém, e muito mais com aquela que ele diz respeito à sua natureza, como espírito imortal. Então vamos elevando os pensamentos a Deus, nosso Mestre Jesus, e a cada um daqueles que hoje tem neste contexto, tem nesse momento, a possibilidade de refletir sobre os seus valores, mas também sobre as suas possibilidades. As suas possibilidades, de tal como somos todos filhos do Calvário, somos filhos diletos de Deus, e temos o nosso irmão maior Jesus a nos conduzir, então rogamos a sua presença entre nós. E que cada um de seus lares, de nossos lares, sejam acolhidos, ou seja, nós possamos nos fazer acolhidos perante a misericórdia de Deus. E que aqueles que queiram neste momento agradecer, podem fazê-lo. É o momento apropriado. Vamos dar um breve intervalo de silêncio para que possam formular suas gratulações. E agora, nós buscamos a conexão com esse plano maior, através das vertentes do pensamento, pelos fios sutis que nos ligam aos nossos irmãos maiores, que velam por nós. E que neste momento nós nos coloquemos à disposição para recebermos os benefícios advindos dos seus generosos suprimentos espirituais. E assim, querido amigo Jesus, que através dessa sua falange de emissários do bem, que proporcionou-nos o alimento da alma, mas suprindo o nosso carro fisiológico, nosso corpo, para atender às demandas,
muito grato. E que nossa generosidade possa se expandir, beneficiando a tantos outros, quanto estejamos no alcance de nossas possibilidades. Que assim seja. Então, queridos amigos e queridas amigas, estamos nos aproximando do final de mais uma noite em que eu espero que tenha sido proveitosa para todos vocês. E se vocês, de alguma forma, se sentiram tocados por esta mensagem, compartilhem-na com seus amigos, mas também com seus inimigos, porquanto os rótulos que nós colocamos não lhes cabe. Lembremos-nos de que o próprio Nero, se hoje entre nós, ele também seria merecedor da nossa compreensão, da nossa tolerância e da nossa generosidade. Então, Carmelina, Godoy, muito obrigado, Sueli, já nos despedindo, né? A Flávia Svensson. E não deixem de visitar nosso canal no YouTube. Temos uma playlist muito grande com variadas categorias de cursos, de preleções. Temos Evangelho no Lar. Já estamos em torno de 1000 títulos disponíveis lá. E não deixem também de divulgar os nossos canais. Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec Olambra. E nosso canal no Instagram, que vocês já têm, e também no Facebook. E compartilhem as nossas mensagens também do Telegram e do WhatsApp. E assim também pedimos todos aqueles que queiram, para si próprio ou para outrem, um parente, um amigo, às vezes até uma pessoa pela qual nós, digamos, ainda não temos tanto afeto, que coloquem os seus nomes. A solicitação pode ser feita através do DDD 19 99 341 6316. Repetindo, 19 99 341 6316. Quando fizerem suas solicitações pelo Zap, que é este número, solicitamos que vocês o façam colocando o nome da pessoa. Não precisa dizer a estado, a condição física em que ela se encontra, mas o nome, o endereço compreendendo logradouro, bairro, se tiver, cidade e estado, para que possamos facilitar a tarefa dos benfeitores que nos assistem a todos e que possamos nos encontrar amanhã, neste mesmo horário, às 20 horas, com o estudo do Evangelho. Ou na próxima segunda-feira, para aqueles que dispõem somente deste horário, às 20 horas, como de hábito. Uma boa noite a todos e que Jesus, nosso mestre, modelo e guia, permaneça junto de nós. Até lá.